está muito honrada de receber todo esse grupo maravilhoso para poder discutir o financiamento da política habitacional. E, para tanto, eu convido o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Dr. Flávio, para compor nossa mesa. Muito obrigada. Seu nome está aqui. Convido também o secretário de Habitação Municipal, João Farias. Muito obrigada. Bem-vindo. O presidente do Secov, Basílio Jafé. Obrigada. Convido também a nossa integrante da comissão, representando o Núcleo de Habitação, a advogada Luciana Bedeschi. Convido também Samira Rodrigues, representando o IAB, o Instituto dos Arquitetos, e a Evanisa estaria conosco, ela está em Brasília, num compromisso de trabalho, e vem representá-la o Donizete Fernandes, que chega em seguida, e, quando ele chegar, ele compõe a mesa, a gente já conversou com ele. Então, em primeiro lugar, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, agradecer aos respectivos secretários que deixaram as suas secretarias, suas atividades, que são muitas, a gente sabe, para estarem aqui conosco nessa discussão e nessa temática tão importante. Todos sabem e compartilham aqui conosco que temos alguns problemas sensíveis nas cidades e a habitação é um deles. Então, hoje, inauguramos aqui, na verdade, é o nosso segundo encontro. A gente começou um encontro há uns 2 meses, tratando sobre a questão do Fundo de Garantia, e estamos seguindo aqui numa formação de rede, de equipe, e colocando esta casa à disposição do Poder Executivo para chegarmos a soluções que sejam boas e possíveis, né? Então, é um prazer, agradeço a todos o tempo despendido e ao interesse em estar aqui conosco. E, para a gente poder cumprir o nosso cronograma, todos aqui vão fazer as suas apresentações, né? 15 minutos para os secretários, 10 minutos para os demais, e, ao final, a gente vai ter 5 minutinhos para perguntas, e, como a gente está com o tempo muito justo, a gente já vai iniciar, e eu passo a palavra, então, para o secretário de Habitação Municipal, João Farias. Muito obrigada. Bom dia a todos. Fazer uma saudação rápida da pessoa do Flávio Amari a todos os componentes da mesa, até para que a gente possa ganhar tempo e trabalhar em cima desse tema importante, que é a questão do financiamento da política habitacional. Falar sobre financiamento da política habitacional precederia aí da gente fazer um diálogo um pouco mais longo de quais são os desafios do país para você dar resposta a uma demanda que, do ponto de vista financeiro, precisaria fazer uma inversão das regras e do pensamento da construção do orçamento público no que diz respeito a responder aos desafios que o país tem, especificamente a falta de moradia para uma parcela significativa da sociedade. Mas eu quero, até para falar mais sobre São Paulo, porque é a cidade que, de certa forma, nós estamos envolvidos diretamente, é evidente que você, para pensar uma política habitacional para a cidade de São Paulo, não é possível fazer isso sem que você aprofunde uma discussão para longo prazo, né? A cidade de São Paulo tem uma demanda habitacional hoje que você não a supera com os recursos que são investidos hoje, e eles não são poucos, pensando do ponto de vista orçamentário, né? Você não supera essa demanda em menos de 100 anos, né? Isso para você responder apenas aquilo que a gente chama de demanda habitacional presente, que ou está no cadastro da Coab, da Secretaria Municipal de Habitação, ou está sobre os levantamentos feitos pelo IBGE, que envolve principalmente o custo excessivo com aluguel, né?
para dar resposta a essa quantidade, para vocês terem uma ideia, São Paulo levaria 100 anos para construir unidades habitacionais que respondessem à expectativa daqueles que desejam ter uma unidade habitacional. Se a gente estender essa discussão para outros problemas críticos que a cidade de São Paulo tem, como assentamento precário, área de risco, aí eu não consigo mensurar o tempo, porque só nesse setor nós estamos falando de aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem em situações precárias, né? Seja ela nas periferias da nossa cidade, em comunidades sem o mínimo de infraestrutura, seja ela em ocupações irregulares, como, por exemplo, a que nós temos no centro da cidade de São Paulo. Junto com isso, né, a gente tem um agravante, que, para mim, hoje é o grande desafio do poder público, é pensar uma política habitacional sem a perspectiva que se construiu no último período de ter o Minha Casa Minha Vida como a única opção de produção de unidade habitacional no Brasil. Primeiro, porque o Minha Casa Minha Vida, se já tinha limitações do ponto de vista do investimento do governo federal, no que diz respeito à produção de unidades habitacionais para a população que não tem acesso ao crédito, ele se cessou, ele se encerrou, né? O governo federal não coloca R$1 no orçamento de produção de unidade habitacional para o faixa 1 desde 2017, né? Já antes, inclusive, da posse do novo presidente Jair Bolsonaro. Este cancelamento ou suspensão do aporte do governo federal para esta faixa de demanda habitacional criou para o município de São Paulo e para os demais municípios do Brasil a responsabilidade da cidade voltar a discutir intervenções do poder público local no que diz respeito a fomentar a produção de unidades habitacionais. E aí nós temos aqui em São Paulo algumas experiências que estão sendo construídas, algumas já reais que são positivas, como, por exemplo, a PPP da habitação, que permite um investimento direto da iniciativa privada para a produção de unidade habitacional, onde o aporte do poder público se dá só após 6 anos do início das intervenções do setor privado para a produção de unidade habitacional. Isso faz com que a Prefeitura e o Governo do Estado tenham uma perspectiva de construção de orçamento próprio, pensando, em especial, naquele público que tem mais dificuldade de acesso ao crédito, porque se a PPP ela é importante, e ela é importante, ela é uma ferramenta que não só estimula a produção habitacional, mas também estimula a economia, porque o setor da construção civil, em especial o setor imobiliário, tem um papel estratégico na construção e no aquecimento da economia, não só para a cidade, mas para o Brasil. A PPP ela busca atender também um público que precisa de subsídio, mas que ainda tem capacidade de crédito e tem condições de contratualizar com o mercado financeiro para poder ter sua casa própria. Ela é muito parecida com o que o Minha Casa Minha Vida oferece, do faixa 1,5 para frente. Qual que é o grande problema? É você encontrar mecanismos e ferramentas de investimento de recursos na área da habitação para aquela população que não tem acesso ao crédito. Aquelas pessoas que hoje não conseguem fazer um financiamento bancário, seja porque tem o nome com algum problema, está com o nome negativado, seja porque não tem capacidade de comprovação de renda, né, seja porque não tem condições financeiras de pagar uma prestação habitacional nos moldes dos valores estabelecidos da forma tradicional do mercado. Como é que você dá resposta a isso? Esse é o grande desafio, na minha opinião, hoje, da política habitacional no Brasil, do ponto de vista de investimento. O que São Paulo está fazendo para dar resposta a essa demanda? Nós fizemos, aí, no último período, um grande exercício de se internizar na Secretaria com os nossos técnicos para pensar, dentro da estrutura do nosso orçamento, ferramentas que permitissem que São Paulo pudesse, de alguma forma, criar ferramentas para fazer investimento habitacional com as suas próprias pernas, ou sendo majoritário no investimento, porque a gente tem muita esperança, por exemplo, do Estado estar conosco nesse projeto. Eu já venho em diálogo avançado com o Flávio Amari, numa parceria muito estreita que São Paulo tem com o governo do Estado. Nós fizemos alterações na legislação municipal
A mais significante e mais importante, a que muda os critérios de utilização dos recursos do Fundurb, que é um Fundo de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, que tem um papel importante na política habitacional do município, porque 30% dos recursos arrecadados com o Fundurb são obrigatoriamente utilizados na área da habitação. Qual que é a grande questão? Quando pensado, esse fundo limitou e restringiu a utilização na área habitacional para a aquisição de terrenos. Por quê? Tinha-se a necessidade de pensar a cidade de São Paulo com um grande banco de terras, né, para que, no momento que a economia do Brasil tivesse aquecida, e com Minha Casa Minha Vida, a princípio, acho eu, quando da construção do plano diretor, tinha-se o entendimento que ele ia continuar todo vapor no Brasil, né, se criou essa trava de utilizar o recurso apenas para a compra de terreno e não se permitiu que esse dinheiro pudesse, eventualmente, ser utilizado para a produção de unidades habitacionais. Essa foi a alteração, no nosso entendimento, mais significativa que foi feita a partir da nossa intervenção. A Câmara Municipal aprovou essa alteração, o prefeito já sancionou a alteração. Isso significou, de forma objetiva, que a gente pudesse iniciar a preparação de um projeto habitacional para a cidade de São Paulo, que, com os recursos do Fundurb liberados para a construção de unidade habitacional, mais os recursos oriundos das operações urbanas que estão em andamento na cidade de São Paulo vai investir, o ano que vem, mais de R$1 bilhão de reais em produção de unidades habitacionais. Isso tem um papel estratégico, porque, primeiro, né, traz de novo a perspectiva da gente voltar a produzir unidades habitacionais para a população que se enquadrava no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida e que podem ter alguma restrição de acesso nos programas da PPP. Segundo, contribui para o aquecimento da economia da cidade de São Paulo, porque, quando você anuncia um investimento desse monta, você também está garantindo a possibilidade do setor da construção civil estar contratando mais, está gastando mais, e, com isso, faz com que a economia municipal volte a ter uma capacidade de crescimento nesse setor tão importante. Terceiro, e para mim o mais significativo, que é um recado da cidade de São Paulo, do prefeito Bruno Covas, para o Brasil, né, de que nós estamos nos preparando para voltar a pensar a política habitacional a partir da cidade, mas deixando muito claro, né, é um recado direto para o governo federal, que é inadmissível, né, neste momento, o Brasil deixar de ter, através do governo federal, ferramentas e mecanismos de estímulo à produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, né? A produção de unidade habitacional para a população de baixa renda, ela cumpre um objetivo que vai muito além da construção de unidade habitacional. Ela cumpre um objetivo de você remover famílias de assentamento precários, que muitas vezes são vítimas de fatalidades por conta de desmoramento, por conta de enchente. Você evita uma série de problemas de saúde, porque, quando você retira essas famílias da situação insalubre que elas vivem, você tem uma capacidade de diminuição, de forma significativa, de doenças que são oriundas de pessoas que vivem em condições extremamente vulneráveis. E a cidade de São Paulo e grandes centros urbanos têm essa realidade. Então, quando o governo federal deixa de investir na habitação de interesse social para a situação mais vulnerável, ele deixa também de investir em infraestrutura, em saneamento, que são medidas fundamentais. Nas grandes capitais, você não pensa habitação só do ponto de vista da construção da moradia, né? Você pensa habitação do ponto de vista da urbanização, né, e da construção de um bairro e de uma comunidade melhor, principalmente levando em consideração que a política habitacional trabalha em não remover as pessoas do seu entorno, né? Você busca urbanizar o local e construir unidades habitacionais para aquela família. Então, eu acho que São Paulo dá um recado importante. Nós estamos fazendo vários debates na cidade de São Paulo, pensando a habitação de interesse social. Está em pleno curso as pré-conferências municipais, que tem o papel de pensar a grande conferência municipal que vai ocorrer em março do ano que vem, depois de 16 anos. A última conferência foi realizada no ano de 2003, e São Paulo volta a realizar uma nova conferência para pensar uma política habitacional para os próximos anos. E estamos terminando a construção desse programa de habitação, que vem atender majoritariamente a população que antes era atendida pelo Minha Casa Minha Vida faixa 1. E, claro,
aqueles benefícios que já são conhecidos pelo mercado, né, que inclusive estão sofrendo o aperfeiçoamento para estimular mais ainda a produção de unidades habitacionais, que são as isenções que a Prefeitura já oferta para o mercado imobiliário que constrói unidades habitacionais de interesse social, que busca atender a população que tem capacidade de crédito, mas tem dificuldade de ter acesso à moradia se a gente não conseguir diminuir o custo dela. Quando você permite que as construtoras tenham benefícios como a isenção do ISSQN, né, a isenção da outorga onerosa, você consegue baratear o empreendimento e garantir acesso ao crédito para a população que se enquadra na habitação de interesse social. Esse é o que a gente chama de investimento na habitação de forma indireta, né? A gente não coloca recursos, mas garante, né, às construtoras a possibilidade de, ao deixar de pagar determinados tributos, conseguir baratear a construção das unidades e, consequentemente, ofertar um produto para a população que ganha até 6 salários mínimos, com condições efetivas de você poder financiar para aquele empreendimento. Acho que, no mais, é isso. Aí, eu não sei se eu já estourei meu tempo, que deixa o político falar, a gente não para, mas eu acho que eu não usei nem 10 minutos. Né? Então, eu vou encerrar por aqui para a gente poder... 3 minutos. 3 minutos. Então, eu deixo os 3 minutos para o final. Obrigado. Bom, obrigada. Eu acho que esse encontro tem essa missão de a gente encontrar alguns caminhos e usar a nossa inteligência, a criatividade para saber o que o nosso sistema vai nos conceder, encontrar saídas para essa crise. Muito obrigada, viu, secretário? Bom, imediatamente, então, passo a palavra para o secretário de Habitação do Estado, doutor Flávio. Bom dia. Bom dia, turma. Estamos em pouco aqui. Vamos animar, então, vai. Bom dia. Boa. Vamos lá. Bom, obrigado do convite. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho o que nós estamos fazendo. Donizete, que chegou quietinho ali. Donizete, bem-vindo também aqui com a gente. Manda um abraço para a Ivaniza, todas as pessoas aqui da mesa, João Farias, enfim, todos os amigos aqui, não vou citar todo mundo. Só uma mensagem especial, João, para o nosso prefeito Bruno Covas, que a gente mande aqui energias positivas. Eu tenho trocado mensagens com ele aqui, cada um de nós aqui mandando energia positiva para o nosso prefeito, que ele tenha a recuperação dele, que ele consiga encontrar aí forças para recuperar a dificuldade. Então, uma mensagem aqui especial ao nosso prefeito Bruno Covas. Falando do tema da habitação, eu acredito que nós não temos um problema só. Nós temos vários problemas, e para vários problemas nós não temos uma solução também única. Nós temos também várias soluções. Eu sempre vivi a minha vida na área empresarial, é a minha primeira experiência na área pública, já estou aqui há 10 meses e alguns dias na área pública, e buscando, entendendo as dificuldades que existem na área privada, buscar encontrar caminhos na área pública. Uma delas, e eu acho que isso faz parte da solução, a hora que a gente coloca e olha o mapa do déficit habitacional do Estado de São Paulo, e eu não vou espalhar isso para o Brasil inteiro, mas focar, obviamente, no Estado de São Paulo, e a gente começa a olhar onde tem mais problema, onde tem menos problema, e compara isso, onde as prefeituras, onde a legislação é mais restritiva, ou a burocracia é maior na aprovação, e daí é um pedaço, né? Onde é mais restritiva, onde é mais burocrático, as aprovações de projetos habitacionais, a gente vê a correlação que existe direta. Onde a gente tem cidades que aprovam projetos com menos burocracia, onde tem menos restrições, e respeitando, obviamente, a lei, nós temos menos problemas habitacionais. E a gente tem esse mapa, até porque até o ano passado eu estava no Secov, onde o Basílio está hoje. E eu viajei muito pelo interior de São Paulo, ouvi muito, conversei com muitos prefeitos, empreendedores, com Câmara de Vereadores, com imprensa, e nós sabemos onde tem mais dificuldade e aonde tem mais problema. E a relação é direta. Então, isso é uma das ações que nós podemos fazer para diminuir o nosso problema. Não é a única, mas é uma delas. E essa ação a Secretaria tem feito, buscando colocar isso para os prefeitos, fazendo com que a gente tenha menos dificuldades de aprovação, processos de aprovação mais rápidos, restrições menores, e aqui respeitando, obviamente, tudo que tem que ser respeitado,
mas de forma clara e objetiva, produzir mais. Se a gente não impede a iniciativa privada de produzir, nós temos mais atendimento para a população. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar registrado aqui, da importância que tem o processo de aprovação também de projetos privados. Isso não estou nem falando do público, porque nós temos dificuldade, até por incrível que pareça, de aprovar os nossos projetos dentro da estrutura da secretaria. Não é a secretaria do João, mas dentro da estrutura da prefeitura e dentro da estrutura do Estado. É uma coisa maluca isso. Mas também não adianta a gente atropelar, porque daí fica um monte de imóvel sem regularizar depois, sem escritura. Agora, tem que ter um processo, e nós temos feito reuniões periódicas, a Secretaria da Habitação do Estado, com a Secretaria Municipal de Habitação, entre outras secretarias também que tenham correlação com projetos habitacionais, para a gente tentar encontrar caminhos para isso. Seja através de uma resolução conjunta, principalmente nessa região central, para a gente ter um processo de aprovação mais rápido, seja através de ações no Compresp, no Condefact, sejam ações importantes também, nossa, de buscar construir parcerias em conjunto, porque a gente precisa ser mais rápido no processo. Se a gente é mais rápido, a gente tem menos problema, a gente atende mais pessoas. E isso é um dos objetivos da nossa parceria, que está muito forte entre o município e o Estado de São Paulo, para que a gente possa ter a aceleração do processo de aprovação e atendimento habitacional. Um outro ponto que o João passou rapidamente, e que é muito importante na composição do déficit, é a locação. É muito caro o valor do aluguel para as famílias de baixa renda, por várias razões. Nós sabemos quais são, e nós temos que atacar esse ponto. Nós temos que buscar formas de ampliar a oferta de imóveis para locação. Não é a solução definitiva, mas é uma solução que diminui o déficit habitacional, compromete menos a renda das famílias mais carentes, e nós temos que ter uma solução para isso. Existe vontade política do município, do Estado, da União, das entidades, da iniciativa privada, nós temos que encontrar um caminho para isso. Não é fácil. Se fosse fácil, já estava resolvido. Mas nós temos que encontrar um caminho para isso, porque isso traz um impacto efetivo na diminuição do déficit habitacional, que, em última análise, João, é o que vai medir o resultado efetivo do nosso trabalho. É quanto que nós, durante o período que nós estivemos à frente da habitação, conseguimos resolver ou diminuir o déficit habitacional. Tomara que a gente não precise demorar 100 anos para isso. Nós temos que buscar caminhos. Mas se a gente continuar a fazer o que nós estamos fazendo, o que nós sempre fizemos, essa é a conta que o João colocou. É matemática. Nós não podemos aceitar isso. Pode até ser que a gente não encontre outro caminho, mas eu não aceito isso fácil. Nós temos que buscar alternativas para isso. Um outro ponto, que eu acho que a gente tem que olhar que são problemas diferentes para soluções diferentes, que o João colocou também aqui, são as inúmeras favelas que nós temos na cidade e no estado de São Paulo, porque ela não é restrita ao município de São Paulo. Ela está espalhada, tem muitos núcleos irregulares em todo o estado de São Paulo, sem saneamento básico, sem respeito ao meio ambiente, com documentos, sem documentos. Enfim, nós temos que ter uma ação específica para atacar esse problema, que é muito grande. É muito grande. Eu conhecia muito já disso. Mas confesso a vocês que nesses meses na secretaria, eu conheço cada vez mais esses problemas, indo na ponta lá. E estou buscando ajuda, Fernando, da academia para isso. Tenho feito encontros semanais nas faculdades, nas universidades, para despertar os estudantes, professores, reitores, coordenadores de cursos, para ajudar a gente a pensar em soluções. O próprio IAB também, a gente conversou um pouco sobre isso, para que a gente traga ideias para enfrentar esse problema que é gigante. É muito grande. E aqui eu listaria 10 na minha mão, aqui fácil de cabeça, sem pensar muito. Mas são muitos. Eu não sei se chega até a milhares, mas centenas tem hoje de núcleos irregulares no nosso estado de São Paulo. A gente pode ter uma ação, e nós temos uma ação de regularização fundiária muito importante, somado com saneamento básico, somado com melhoria habitacional, que nós vamos começar ali na região do Vale do Ribeira, um programa do governador João Dória, do Vale do Futuro, onde a gente vai regularizar e vai fazer uma melhoria habitacional, construir um banheiro, terminar a casa, fazer o telhado, colocar, enfim, ajustar a casa para que ela saia do déficit habitacional, ajudando essas famílias.
Então, para esse problema, a gente tem que buscar caminhos de regularização fundiária, melhoria habitacional e alguma ideia que nasça, e eu espero, e é para isso que eu tenho feito toda semana uma noite numa escola com alunos, às vezes tem 30, 40, às vezes chega a 100, a 200, mas despertando os alunos a pensar a solução, arquitetura, engenharia, direito, planejamento de cidades, vários cursos para ajudar a gente a encontrar caminhos para isso. A gente tem que pensar isso como um todo, sociedade como um todo, porque o problema, se não, eu vou resolver mais 1, 2, 5, 10, o João vai resolver mais 1, 2, 5, 10, e o outro que vier na minha frente vai resolver mais um. Vai demorar 100 anos para a gente resolver esse problema. Não é razoável isso. Nós temos que encontrar uma solução, um caminho para isso. E é isso que eu tenho feito, tentando construir junto com a academia, com as entidades, soluções para enfrentar esse problema. Um outro caminho que eu vejo também, com a dificuldade orçamentária que existe e a falta da participação do governo federal nos programas habitacionais de mais baixa renda, e a gente está vendo isso de forma muito clara, é buscar alternativas. O orçamento é restritivo. A dificuldade fiscal do Estado, dos municípios, é significativa. Nós temos que buscar alternativas. A PPP é uma delas. O Estado fez uma PPP, apoiou a primeira fase da PPP do município, vai apoiar a segunda fase da PPP do município. A primeira foi 13.180, a segunda deve ter mais umas 12 mil e alguma coisa. O Estado está buscando estruturar outras PPPs. Em algumas semanas nós vamos fazer algumas audiências públicas para que a gente faça também a PPP do Estado, e daí não é só no município de São Paulo, que nós já temos em parceria com a Prefeitura Municipal, mas outros municípios do Estado de São Paulo, litoral, interior, região metropolitana, uma estruturação através do modelo de PPP, para que a gente traga investimento hoje para atender a população que precisa do nosso atendimento. E o caminho também é através da PPP. Dentro do programa Nossa Casa, que nós lançamos, a diretriz é a mesma, onde a gente busca ocupar melhor os terrenos disponíveis, dentro da malha urbana, dentro da infraestrutura já existente, equipamentos públicos próximos, aproveitando esses terrenos, evitando com que os conjuntos sejam nas bordas, nas periferias das cidades, aproveitando melhor esses terrenos disponíveis no município, terrenos do município ou do Estado, e tem muito terreno disponível hoje, mas muito mesmo, e terrenos bons que podem ter o atendimento habitacional para atender a população, e através do conceito do Nossa Casa, é trazer um investimento privado para isso. No modelo que é uma parceria público-privada, mas numa outra estruturação, onde o Estado recebe uma parcela daqueles imóveis para atender a população mais carente com subsídio. Esse é o conceito principal do programa Nossa Casa. Não é o único programa. PPP não é o único programa. Porque são vários problemas. Para vários problemas, nós temos vários encaminhamentos, várias soluções, vários encaminhamentos, várias ideias para atingir o mesmo objetivo, que é o mesmo dos movimentos sociais. Eu tenho tido, Donizete está aqui, mas eu tenho tido conversas com todos os movimentos sociais. Todos. Todos. Porque você não pediu ainda. Se pediu, eu atendo você rápido. Então, você está convidado para ir lá, tem um dia específico na semana que vem, que está aberto para todos os movimentos sociais. Todos os movimentos sociais. Acha para mim, Simone, qual é o dia para eu já falar aqui? Eu não sei de cabeça. Todos os movimentos sociais eu atendo. Todo. Diálogo aberto, franco. Dá, não dá, não dá. E está difícil dar. Mas nós temos que conversar. Nós temos que conversar. E nós vamos ter, sim, e nós temos tido isso. Movimentos sociais sendo atendidos dentro da secretaria, e não precisa fazer piquete na porta para ser atendido. É só pedir a audiência que eu marco a audiência. Com todos os movimentos. Não importa se é o mais extremista, e eu não concordo ideologicamente com quem é o mais extremista, mas eu atendo, sento na mesa e converso. E nós temos feito isso. Eu tenho feito isso. O diálogo aberto, e eu fiz até, João, tem mais 3 minutos, eu vou usar os 15, viu? Estou com o cronômetro aqui. Eu tenho feito, e eu fiz a primeira lá na secretaria, onde o Chucre estava na secretaria ainda, antes de tomar posse, chamei todos os movimentos sociais que quiseram ir lá, na última semana de dezembro, acho que foi dia 27, 28 de dezembro, e conversando com todos eles, colocando a abertura da secretaria para o diálogo, porque tem uma coisa, o movimento social, que é a mesma coisa que eu quero. Qual o objetivo do secretário estadual da habitação? Dar atendimento habitacional para a população mais carente. A determinação do governador João Dória é o seguinte:
Foco na população mais carente. Toda reunião começa assim. Toda a nossa reunião de secretariado, todas as sextas-feiras, começa assim. Nós temos que trabalhar para todos os brasileiros que vivem em São Paulo, com foco na população que mais precisa, na mais carente. Então, o objetivo do movimento social é o mesmo objetivo do secretário. Os caminhos podem ser diferentes, porque o secretário não vai aceitar invasão de terra. Nós não vamos aceitar invasão de terra. Mas nós vamos aceitar, sim, o diálogo para construir solução em conjunto com os movimentos sociais. Dia 21 de novembro, às 14 horas, depois você confirma a presença lá, eu vou receber todos os movimentos sociais. Estão todos convidados para ir lá no auditório da secretaria, e eu não sei quantas pessoas vão ter, mas está aberto lá. E não é para ir ficar ouvindo, cada um vai ter direito a falar. Não dá para falar meia hora, mas cada um vai falar um pouquinho ali, para a gente poder discutir, dialogar, entender. Mas não é para jogar pedra, é para pensar em ideia junto, levar solução. Olha, eu acho que esse é o caminho, essa pode ser a solução. Dentro dessa discussão, também, e para terminar nos meus últimos 50 segundos, compartilhar com vocês que eu tenho feito esse mesmo diálogo em nível nacional. Quando eu assumi a secretaria, eu reativei o Fórum Nacional dos Secretários de Habitação. Liguei para todos os estados, falei com todos os secretários, para que a gente tenha a união das ações e que, em conjunto, a gente consiga construir soluções. Nós temos feito reunião, já fizemos em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, mês que vem tem mais uma em Brasília, para que a gente, através do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação, a gente possa ter encaminhamentos em nível nacional, fortalecendo o diálogo do Estado com a União, discutindo em conjunto os problemas para que a gente consiga construir soluções. E respeitando o meu tempo aqui, você percebeu que eu sou muito regrado no tempo, 14 minutos, 58 segundos, paro por aqui e espero as perguntas. Obrigado. Obrigada por respeitar o nosso tempo, que a gente tem aqui ele cronometrado. E, em razão disso, eu passo a palavra ao presidente do Secov, Basílio Jafé. Obrigado, Lilian. Obrigado pelo convite. Bom a gente estar aqui, bom sempre a gente conversar. E essas palavras do Flávio e do João foram bastante importantes no sentido de a gente entender que a realidade das coisas no mundo, e especificamente no Brasil, está mudando, e a realidade está mudando e mudando rapidamente. É só a gente abrir os jornais, ver televisão. O que tem acontecido nesses últimos meses é incrível. Você passa, de repente, uma semana fora, sem ler jornais ou assistir televisão, quando você volta, mudou tudo. Isso por quê? Porque as pessoas hoje estão conscientes de que os seus interesses, seus direitos, seus valores têm muito valor, devem ser respeitados e devem contribuir para a gente fazer aquilo que é o melhor bem comum possível. Houve tempo em que cada um de nós estava de um lado diferente da mesa. Era uma mesa de 3 lados, vamos chamar assim. O governo de um lado, lá em cima, olhando, etc., pensando na vida. O setor produtivo de outro lado, está pensando só cada um na sua empresa e fica por isso mesmo. E, de outro lado, os trabalhadores também pensando nos seus interesses, mas ninguém pensando, nenhuma das 3 partes pensando naquilo que é o que vale, que é a gente fazer o melhor país possível. Hoje em dia, esse entendimento já mudou. Nós todos temos certeza de que somente se estivermos do mesmo lado, somente se nós buscarmos as mesmas sinergias, buscarmos o bem comum, nós vamos construir um país melhor, com oportunidades para todos nós e oportunidades iguais para os nossos filhos. E é isso, de verdade, que nós estamos buscando. A gente nota aqui, pessoal, um governo, aliás, 2 governos, governo estadual e municipal, com valores diferentes, com uma cara diferente, querendo estar mais próximos da população como um todo, querendo resolver os problemas. E, mais importante, tentando resolver os problemas em parceria
conosco, em parceria com a população. Isso tem enorme valor. Nós ainda estamos tateando, certamente já cometemos e continuaremos a cometer erros, mas esses erros vão nos fazer aprender cada vez mais para buscar o caminho das pedras e buscar o caminho para o desenvolvimento do nosso Brasil, que no fundo é o que todos queremos. A gente vê, e aqui eu estou falando, Lilian, do coração, nada além disso, a gente vê uma montanha de dinheiro parado no mundo todo. Hoje em dia, você aplica dinheiro num país como a Alemanha, ou vários países da Europa, ou do Japão, o que quer que seja, você não recebe juros, você paga juros para deixar o dinheiro no banco, é o contrário. Então a gente pergunta, você tem tanto dinheiro assim no mundo, por que esse dinheiro não vem para cá, onde ele pode ser investido, onde existem oportunidades? Porque nós ainda não fizemos toda a nossa lição de casa. Essa lição de casa tem que ser feita e tem que ser feita logo. E nós só vamos ter sucesso se efetivamente dermos as mãos. Evidentemente, nem todos pensamos igual, temos nossas diferenças, o Flávio até comentou a respeito também, muito bem, mas vamos procurar o que nós temos em comum e desenvolver isso. A partir daí, nós vamos solucionar muito mais eventuais diferenças do que a gente possa imaginar. Esse é o grande caminho, essa é a história, lembra que aprendemos na escola que quando Colombo pôs o ovo de pé, falaram, puxa vida, realmente tem solução? Então, vamos colocar o ovo de pé desse jeito. Acho que é por aí. E alguns caminhos que sejam comuns para nós, que são comuns para nós e que hoje talvez devam ser nossa prioridade. O problema da burocracia no Brasil, também abordado pelo João, abordado pelo Flávio. Nós vivemos uma burocracia incrível, infernal. Eu tenho certeza absoluta, Flávio e João, e acho que vocês me corrigem se não concordarem, vocês fariam muito mais se os processos fossem mais fáceis. Concorda? É incrível como vocês ficam amarrados por não conseguirem realizar. Tem 1 milhão de formulários, relatórios, licenças e certificados que vocês têm que obedecer o tempo todo. Aí tem Tribunal de Contas, tem isso, tem aquilo, tem Câmara, tem Assembleia, tem juiz, tem Ministério Público. É um inferno. Nós, na iniciativa privada, no setor produtivo, como chamamos, também vivemos isso, vocês sabem. O nosso setor, mercado imobiliário especificamente, é um show de horrores. Você aprovar um projeto hoje é uma dificuldade incrível. Projetos, alguns são mais fáceis, tá? Você vai aprovar uma casa, um predinho, tudo bem, você até consegue num prazo que não é bom, mas é o que nós aceitamos hoje, 1 ano, 1 ano e meio. Mas um projeto maior, que pode beneficiar mais gente, você leva anos e anos. É fácil levar 3, 5, 10 anos para aprovar. 15 anos para aprovar. Não é normal isso. Essa burocracia, efetivamente, é algo que nós todos temos que dar as mãos e combater. Existem métodos, existem processos para isso. Nós estamos propondo ativamente legislações que possam simplificar procedimentos. Por exemplo, ontem, eu fui para Brasília, passei o dia inteiro peregrinando por salas do Ministério Público, mostrando, gente, não dá, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, precisamos resolver, sabe? 2 mais 2 igual a 4, não é 3,5, não é 5, não é 17. Incrível, como até em coisas simples existem diversas interpretações. Vou dar um exemplo para vocês, e por favor, eu não estou controlando o tempo, você controla, por favor, Lilian. Um exemplo simples. Antigamente, usava-se para financiar uma casa o mecanismo da hipoteca. Vocês sabem exatamente o que é. Você financia, vai na caixa, financia e você deixa em hipoteca a casa como garantia. Se você deixa de pagar, o banco executa. Acontece que a hipoteca no Brasil simplesmente não funciona. Então, criou-se um mecanismo mais ágil para isso, que é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária funciona e deu eficiência a todo o financiamento imobiliário, que é um dos financiamentos mais importantes, é uma das linhas mais importantes do país, para o país se desenvolver. O resultado disso, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, o Brasil financiava mais ou menos R$ 1 bilhão por ano em crédito imobiliário.
hoje, depois desses 17 anos, esse ano nós vamos fechar com 130 bilhões. Gente, multiplicou-se por 130. No fundo, o que isso mostra? Que deu certo, caramba. A alienação fiduciária é um negócio que deu certo. Substituiu a hipoteca, substituiu muito bem. Os bancos dão o crédito, nós tomamos o crédito, nós pagamos, etc. Quando não paga, renegocia, etc, etc. E a coisa vem funcionando. Pois bem, o Ministério Público resolveu que não. Tinha algum subartigo, parágrafo, não sei o quê, da lei, que achavam que poderia ser interpretado de outra maneira. Então, estão contestando o mecanismo da alienação fiduciária. Puxa vida, nós pagamos o salário dos membros do Ministério Público para isso? Para combater algo que está dando certo e que está de acordo com a lei, porque alguém interpreta de uma outra maneira? Esse eu estou dando apenas um exemplo, é o tipo de coisa que não ajuda o Brasil. Que a gente pode melhorar. Podemos tentar caminhar para o mesmo lado. E, por incrível que pareça, Flávio, João, Fernando, fomos ouvidos ontem em Brasília. O pessoal, acho que está mudando a mentalidade, também lá. E falando, puxa vida, é verdade, esse tipo de contestação não leva a nada. O Ministério Público punitivista não leva a nada. Quem sabe a gente possa pensar num Ministério Público que seja preventivo, que esteja preparado para atuar antes das besteiras acontecerem. Evidentemente que besteiras acontecem, mas assim a sociedade vai poder agir melhor. Então, eu gostaria, Lilian, de parabenizar tudo que você está fazendo, que o Fernando está fazendo, Simone, vocês todos aqui, de buscar nessa diversidade de interesses, diversidade de sentimentos, que caracteriza a riqueza do nosso país, as sinergias, o que nós temos em comum, com o bem comum. Se somos pessoas de bem, se estamos aqui para contribuir, para melhorar para todos, para continuar a tornar o nosso país o melhor possível, que também eu quero viver no Brasil sempre, quero que meus filhos, meus netos vivam no Brasil sempre, e queremos um Brasil melhor para todos, que a gente faça juntos e de mãos dadas o melhor possível. E encerrando, só mais uma observação, um papo rápido que eu estava tendo com a Lília e com o Fernando antes. Vejam como as coisas mudam, pessoal. A gente sempre reclamou do fundo de garantia que não dá dinheiro, que isso, que aquilo, que não remunera direito, etc, etc. Vocês já pararam para pensar que hoje o fundo de garantia é a melhor aplicação do mercado de longe? O fundo de garantia, hoje a Selic, a taxa de juros da economia, está em 5%. Tira imposto de renda, tira tudo, a gente consegue 3,5%, 4%. A poupança está dando em torno de 3,5%. Em torno não, está dando exatamente 3,5%. Enquanto isso, o fundo de garantia dá 3% de remuneração normal, legal, e mais a distribuição do resultado, que são mais 3% ao ano. Portanto, o fundo de garantia está dando 6% ao ano. Gente, qual o melhor a fazer? Eu deixo meu dinheiro lá, não vou mais sacar. Por enquanto, é o melhor. Mesmo os 500 paus, não vou sacar nada. Vou deixar tudo lá, deixar meu dinheiro rendendo quando possível. Mas é isso, Lilian. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite e pelo que você está fazendo. Bom, obrigada. E só para aproveitar, para reafirmar que a comissão é uma comissão multidisciplinar e a gente tem contado com vários colaboradores e estamos à disposição e muito felizes pelo Executivo entender que esse diálogo é importante. Eu acho que o poder público, a academia, o Ministério Público, a gente precisa dialogar, né? As pessoas, a sociedade de modo geral. E só formando diálogo é que a gente vai efetivamente conseguir encontrar caminhos conjuntos e solução para problemas que são tão complexos e difíceis. Então, eu reafirmo o compromisso dessa casa de estar nessa luta com todos vocês. E, na sequência, o nosso querido Donizete que chegou, né? Bem-vindo. Então, com você a palavra. Muito obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB por patrocinar esse debate. E o que é mais importante é que quem está nessa mesa aqui é a sociedade civil. E eu prezo muito quando a sociedade civil organizada, ela dá proposta para os gestores do que a população está precisando. E é muito importante a gente ter o secretário do Estado aqui presente, de habitação, o secretário municipal, ouvindo o que essa sociedade civil está pensando. Então, eu sou coordenador da União dos Movimentos de Moradia do Estado de São Paulo. Durante muito tempo, fui coordenador da União a nível de Brasil. E a União ela sempre defendeu que, para produzir habitação, a gente precisa dos recursos do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. E no nosso país, o ente federativo, ou seja, governo federal, estado e município, desde o fim do BNH, ficou a Deus dará. Ou seja, os estados faziam de um jeito, os municípios de outro jeito, e não se juntavam. E demorou muito tempo para chegar o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, a gente vai nos debates na academia, daí tem muita gente que critica, mas teve recursos para habitação, e muitos recursos. E quem teria que fazer esse controle desses recursos seria os prefeitos, os governadores estaduais e a sociedade civil organizada. Então tem muita reclamação, os imóveis foram construídos em locais longe da cidade, sem infraestrutura. Mas foi aprovado pelas prefeituras, pelos prefeitos, né? E desse momento que a gente se formou, colocando essa proposta de juntar os 3 entes federativos para diminuir esse déficit habitacional, a gente teve as experiências. Experiências boas e experiências ruins. Então, por exemplo, o nosso governo do Estado de São Paulo tinha uma operação que eu acho que era muito boa. O atendimento era de famílias de 0 a 10 salários mínimos, com o seguinte propósito: quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, era uma curva de renda que atendia de 0 a 10, só que as famílias de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos recebiam um subsídio. E esse subsídio era por 5 anos. Por quê? Porque colocava que a família ia ser atendida, ela poderia melhorar a sua renda, a sua capacidade financeira, né? Da luta da moradia, eu moro hoje no conjunto habitacional da CDHU, que a gente construiu na época, chamava Mutirão Paulista, e o próprio governo dessa época desfigurou um pouco esse programa, ao fazer o Mutirão Paulista com uma construtora chamada Via Engenharia, que dominou a CDHU na época, né, para desfigurar o programa. E o Ministério Público, que nem foi colocado aqui pelo senhor que está representando o Secov, colocou todo mundo no mesmo patamar dessa Via Engenharia. E essa Via Engenharia, ela foi penalizada? Ela está aí. Aí o pessoal, cadeia produtiva, queremos produzir, mas produzir que nem produzir os paliteiros da CDHU? Que história é essa? Está errado, né? Muito errado. E a CDHU fez muitas unidades habitacionais. Mas a coisa boa da CDHU, eu acho que foi essa curva de renda. Por quê? Porque nós estamos falando de financiamento. E a moradia, ela tem um preço muito alto, né?
É muito caro. Então, assim, como que uma prefeitura... Vamos pegar o estado de São Paulo. Nós estamos aqui no nosso estado, né? Eu acho que nós temos uma ou duas prefeituras que pode ter recursos para produzir habitação, mas é muito pouco. Além da capital, quais as outras prefeituras que podem produzir habitação? Então, depende do governo do estado. E o nosso estado, por dificuldades da nossa economia, ele não está crescendo como era antigamente. Então, falta recursos. Esses recursos eles vão vir da onde? Ele vai vir desses debates aqui, de soluções e de como a gente ter programas habitacionais que dá sustentabilidade para a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Vamos dizer assim, do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos uma outra faixa intermediária, que é a faixa de 3 a 5 salários mínimos, que precisa ser atendido. E esse 3 a 5 também não se encaixa nas PPPs. Não se encaixa nas PPPs. Eu tenho um amigo, advogado, ele fala assim, ó, PPP só deu certo com Pelé, Pagão e Pepe, que era o trio Maravilha do Santos. Até hoje não deu certo. Né? Por que eu falo isso? Desculpe interromper, mas agora senti firmeza. Boa. Por que eu coloco dessa maneira? Porque, assim, quantas unidades nós construímos por PPP? A população está recebendo essas moradias? Eu não estou questionando o Estado. Por exemplo, eu questiono muito o João, e também até o governo do Estado. Nós conseguimos um terreno, que é na Vila Clarice, que dá para fazer 1000 unidades. E na área, vamos dizer assim, dos bairros da cidade de São Paulo, que pode ser construído. Esse terreno era do governo do Estado, do governo federal, da antiga ferrovia, que passou para a SPU. A SPU queria passar esse terreno para nós. Eu falei, vocês acham que nós vamos construir 2.000 unidades? Movimento de moradia? Então, vamos passar esse terreno para a prefeitura, e a prefeitura faz um projeto com a gente, e a gente vai discutindo que a prefeitura tem capacidade de produção dessas unidades. E fez um documento lá, passou para a prefeitura, mas está lá o terreno até hoje e ninguém constrói. Aí nós vimos um terreno que a gente fala Rua do Bosque, que também era dessa rede que passou para a prefeitura e ficou lá abandonado, e a prefeitura fez um chamamento. Daí, quando a gente percebe, o terreno é contaminado. Aí a administração colocou lá 12 milhões de reais para descontaminar o terreno. Só que, ao dar esse passo, a gente está vendo que a prefeitura está conversando. E iniciou um diálogo com a população através das pré-conferências, né? E da conferência municipal. Então, o que nós reivindicamos do Estado de São Paulo e da prefeitura? Que comece esse diálogo com os movimentos, não é bicho de 7 cabeças. E nem vai ser. Então, no caso nosso, nós estamos fazendo 1.700 unidades do Minha Casa Minha Vida 1, faixa 1, com recursos do governo do Estado, do governo federal e prefeitura. Vai inaugurar agora o conjunto que chama Barra do Jacaré, são 592 unidades. Nós queremos que o Estado esteja lá, que a prefeitura esteja lá e que o governo federal esteja lá. Por quê? Porque é uma experiência exitosa. O outro projeto é 1.104 unidades. O governo do Estado vai entrar agora com a contrapartida lá no Alex Jafé, no Jaraguá. Mas são 1.104 unidades. Aí falei para o João Farias, falei, João, é onde que a prefeitura está construindo. Vocês não vão lá? E o secretário foi lá. Então, eu estou convidando o secretário do Estado também para ir lá, que vocês também vão colocar recursos lá. Quando a gente fala dessa maneira, é que nós queremos ter uma unificação para o nosso bem. Porque moradia, pessoal, se conquista a moradia da seguinte maneira, com recursos do poder público, ou seja, prefeitura, Estado e governo federal. Se a prefeitura, Estado e governo federal não colocar recursos, a gente tem outra maneira de conquistar a moradia, que é através de uma cooperativa. Só que a nossa renda dos trabalhadores ela está muito baixa. Então, a gente não consegue fazer uma cooperativa, principalmente nas grandes centros urbanos. E a outra maneira
se não tem iniciativa do poder público e também do movimento, essas duas formas, vai ser ocupação. Só que quando faz ocupação, nós vamos ter moradia sem qualidade de vida. E vamos demorar 30, 40 anos para resolver o problema. Então, por exemplo, quando a gente iniciou em 86, 87, a gente era Casa Já, né? Esse Casa Já trouxe dificuldade para a cidade até hoje. Até hoje nós temos favelas, né, sem a urbanização. Então, esse diálogo aqui é muito importante para nós. Nós, do movimento, estamos abertos para esse diálogo, queremos dialogar e sabemos da nossa força. Só que nós queremos usar a nossa força através, vamos assim dizer, de uma democracia interna, onde que o Estado ouça a sociedade civil organizada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Donizete. Eu acho que é importante mesmo, e essa é a nossa missão aqui, o nosso diálogo é só para prosseguir e reforçar, né, toda essa conversa. Então, eu convido agora a Luciana Bedes, que é advogada, ela faz parte da comissão do Núcleo de Habitação, para poder fazer a sua apresentação. Obrigada. Então, bom dia. Quero cumprimentar a presidente da Comissão de Direito Urbanístico, pelo convite e agradecer também a oportunidade e também saudar todos os componentes da mesa. Bom, o meu lugar de fala é como advogada que faz defesa de comunidades organizadas em juízo. Então, o meu dia a dia é fazer a defesa de grupos que lutam por moradia em juízo. Então, é uma tarefa difícil e, por conta disso, eu preciso observar bastante não só o que a sociedade civil quer, mas o que a sociedade civil também está fazendo, porque, a partir daí, eu consigo promover a defesa de comunidades. Eu quero comentar as falas dos secretários e eu quero partir do déficit, né, o déficit tanto quantitativo como qualitativo. E sempre me vem a ideia, quando a gente discute sobre déficit, sobre a dimensão do direito à moradia na teoria dos direitos humanos. Porque a dimensão do direito à moradia, ela tanto é positiva, no sentido de que o Estado tem um papel importante na produção da moradia, como ela também tem uma dimensão negativa, que é o Estado não pode impedir as pessoas de morar. E a sociedade precisa morar, e as famílias precisam morar, e se o Estado não consegue cumprir o objetivo de produzir a moradia, as famílias, os grupos organizados vão buscar a moradia de outras maneiras. Eu tenho uma experiência recente no empreendimento Minha Casa Minha Vida Entidades, aqui no centro da cidade de São Paulo, e eu quero pontuar que, a partir dessa experiência, surpreendente como a comunidade organizada e os movimentos organizados melhoraram sua atuação de alguns anos para cá e como se especializaram e estão se profissionalizando e podem discutir, sentar numa mesa de discussão com o poder público, com o Secov, com os produtores da moradia. Já começa pela participação e pela disputa de projetos. Então, o movimento organizado foi disputar o chamamento do Minha Casa Minha Vida Entidades para disputar no governo municipal. Esses movimentos constituíram-se, formaram seus grupos organizados, financiaram os projetos
para o HS, e a gente está falando de família de baixa renda. Então, a família de baixa renda, ela faz o milagre de sobreviver, morar e investir no projeto habitacional. Então, a gente está falando de investimento e financiamento do direito à habitação, da moradia, e eu estou pontuando que essas famílias organizadas, elas são as primeiras a investir, porque elas estão disputando os projetos. Depois, essas famílias, e aí eu estou pontuando o grupo que eu acompanho, o secretário João Farias comenta sobre a política tributária, e o senhor veja, para não perder o contrato, a entidade pagou 3 parcelas de IPTU, porque ela foi tributada. Então, ela pagou 3 parcelas de IPTU para não perder a contratação, e depois foi buscar em juízo a isenção, e está discutindo em juízo até hoje a isenção do IPTU, mesmo se constituindo como uma entidade sem fins lucrativos, né, e que teria até, no limite, o direito à isenção. Depois, feito o contrato e iniciada a obra, a entidade trabalha com a gestão do empreendimento. Minha Casa Minha Vida Entidades, controlando orçamento, controlando contratação de serviços, contratação de compra de materiais. Então, o senhor imagina para uma entidade que tem esse volume de trabalho, gerindo o recurso público, e o imóvel em garantia na alienação fiduciária, né, porque aí tem para todos os lados, né, o que significa para uma entidade como essa ter um comunicado de CADIM? É super prejudicial, porque ela vai ter prejuízo na contratação dos seus serviços, na compra de materiais. Então, se por um lado a autogestão ela tem esse caráter, né, de responsabilidade tão forte, por outro lado, ela também consegue proporcionar para esses grupos que realmente estão com vontade de produzir uma capacitação enorme. Então, é importante ver o quanto esses grupos avançaram na produção da moradia pela autogestão. Eu acho que é importante também falar do mercado de aluguel. Por que as pessoas procuram as ocupações organizadas? E que, nesse sentido, que alternativa nós podemos pensar para combater a especulação imobiliária dos aluguéis? São muitos imóveis vazios, e eu, como pesquisadora também, fiz um pequeno levantamento sobre ações de despejo residenciais por falta de pagamento no Fórum Central da Capital, e percebi que, de 2014 a 2018, o número de ações de despejo ele cai pela metade. Então, se em 2014 nós tínhamos 1.700 sentenças de despejo por falta de pagamento, em 2018 nós teremos 700 sentenças de despejo por falta de pagamento. É lógico que o número sozinho não diz nada, cabe a gente fazer as perguntas. Então, eu perguntaria, o que aconteceu com esses imóveis? Será que estão vazios? Muito provavelmente, esses imóveis estão vazios. E a gente está falando de uma área central com bastante infraestrutura. Então, o mercado de aluguel seria aí um dos desafios. Como é que a gente pode pensar alternativas para impedir tanta especulação imobiliária que mantém esses imóveis vazios? Bom, em vista de toda essa capacitação e esse trabalho organizado, porque os grupos trabalham na perspectiva da reivindicação da moradia e na valorização das famílias também.
Então, ou seja, o movimento ele está trabalhando na valorização da família, porque está ajudando a família a se organizar e se organizar também internamente para poder ser aceita nos financiamentos e ter renda compatível e ter também capacidade de endividamento, porque não basta só ter a renda, precisa ter a capacidade de endividamento para poder fazer parte de um programa habitacional. E por conta de toda essa capacitação que, na marra, eu observo que esses movimentos organizados vêm acumulando, é que hoje os movimentos propõem, inicialmente para o município, mas que logo vai chegar para o governo do Estado, a PPP popular. Porque, se é possível ter a parceria público-privado com o setor da construção, com o setor empresarial, é possível também ter a parceria com as entidades organizadas, comunitárias, que têm feito um trabalho exemplar na organização desses grupos. Então, obrigada e fico aqui à disposição do debate. Bom, Gente, mil desculpas, eu tenho que ir, tem um outro compromisso agora, já tínhamos conversado. Então, de novo, super obrigado pelo convite, parabéns pelo que você está fazendo. obrigada. Eu tenho mais 15 ainda. Tá bem. Então, nós vamos aqui passar, então, rapidamente para a Samira, para a gente tentar cumprir aqui o nosso horário e abrir um pedacinho para, pelo menos, alguns debates. Tá bem? Samira, com você. Vou tentar ser breve. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos e a OAB pela organização de um evento com um tema tão importante, que, como o João colocou, né, os municípios estão meio órfãos, né, de um programa habitacional desde do golpe de 2016, quando teve uma diminuição muito grande, né, nos investimentos no Minha Casa Minha Vida e no PAC também, né, porque produção habitacional não é só construção de casa, né, mas o recurso do PAC também era muito importante para as urbanizações de favela. E, desde então, a gente tem tido algumas experiências, né? Eu acho que, tanto no âmbito municipal quanto estadual, a gente teve propostas de PPPs, que, concordo muito com o Donizete, realmente é uma faixa de renda que as mais baixas não alcançam, né? Como a gente viu, por exemplo, na estadual, né, no caso da Luz, que primeiro teve, né, uns processos muito difíceis, como demolição de imóveis com pessoas dentro, e agora uma grande dificuldade das famílias que foram atendidas e que não conseguem pagar, porque a unidade acaba saindo muito cara para a faixa de renda das pessoas que estavam na região. O João não aguenta mais ouvir eu falar também sobre a PPP municipal, que no CMH a gente já discutiu bastante, a gente tenta entender, né? E até agora a gente não conseguiu entender realmente quais são os valores que estão dentro dessa PPP, né? A gente tem uma dificuldade de abrir essa caixa preta da PPP, que eles se oferecem a ajudar, mas, como é um investimento, isso é para ser pago daqui 6 anos, é muito difícil, né? Você compromete nem a gestão seguinte, né? A gente está comprometendo a outra gestão a pagar uma conta que está sendo iniciada hoje. Então, uma coisa que ao meu ver, né, tem sido muito difícil é entender a PPP como uma alternativa para a política habitacional. Ela pode ser um aceleramento da construção civil, ela tem um papel de construir habitação, mas, realmente, para as faixas mais baixas, ela não tem sido eficaz. E uma coisa que me preocupa até no governo do Estado é a questão de que, para o ano que vem, está prevista, né, a redução de 56% do orçamento da Secretaria Estadual. Me preocupa muito pensar, né, como a gente, nesse momento tão complicado no nível federal de recurso, a gente tendo uma diminuição até de quadro de pessoas dentro da Secretaria, como que a gente vai conseguir pensar em propostas em âmbito estadual.
Para trazer uns dados aqui, eu trouxe uma apresentação bem pequenininha de um artigo que está sendo desenvolvido dentro do IAB, junto com a FAUSP, né, coordenado pela Luciana Royer, que a gente até vai propor de apresentar, já até damos uma conversada antigamente com o Eduardo, de apresentar esses dados no CMH, e aqui, como ele está inacabado, eu trouxe só alguns que eu acho importante para dar uma embasada aqui quanto a recursos. Então, aqui são dados retirados do QDD, né, da Secretaria Municipal, e a gente vê aqui, são dados que pegam de 2011 a 2018. E aqui, como a gente pode ver, a gente cai de 2011 para 2018 de um investimento municipal de 1,3 bilhões para em torno de 500 milhões. E, nisso, eu acho que é interessante a gente olhar ali no azul escuro, né, a parte de baixo, que são os investimentos da SEAB, né? Como a SEAB, por exemplo, em 2001, utilizava um recurso muito maior do que hoje em dia. E pensando que é isso, a gente teve uma queda muito grande dos recursos federais. Outro ponto que eu acho que é importante de olhar é a questão do FMSAI, que é o laranja. Porque, se a gente pega os dados do FMSAI, eles são bem constantes, né, o recurso que entra no FMSAI. Então, é entender por que hoje a gente usa menos recursos do FMSAI se ele tem disponível, né, esse recurso lá. Então, assim, até pensar como uma oportunidade, né? Por que a gente não está brigando lá no FMSAI por esse recurso? Um outro ponto que eu acho importante da gente ver, que é o azulzinho ali das operações urbanas. Porque as operações urbanas têm recurso, e se a gente pega, em especial, que é a que eu tenho mais conhecimento, que é da água branca e da água espraiada, ela está muito sem produzir e consumindo boa parte do recurso que as operações têm, pagando auxílio aluguel, porque foi aberto frente de obra, né, para conseguir desenvolver a operação, para liberar a CEPAC, só que aí esse recurso do CEPAC que entra acaba ficando no auxílio moradia, sendo muito pouco investido na construção de unidades. Então, a gente esgota um recurso tão importante que está disponível por não investir nessa área, não conseguir ou ter posição política, ou mesmo resolver os entraves para essa produção. E, no caso, por exemplo, da Água Branca, tem lá, né, o subsetor A1, tem projeto, na Água Espraiada também já tem projeto de boa parte dos terrenos. Os terrenos já estão desapropriados, e esses recursos não foram investidos na construção, né, tem diminuído bastante. Um outro dado que eu acho importante, né, também analisar, aqui é um comparativo ano a ano do empenhado e do liquidado, e que a gente pode verificar que, em todos os anos, tem uma boa parte do recurso que vai ficando, né? Ele é empenhado e, por dificuldades de execução ou mudança durante o ano, né, a gente acaba não usando o recurso todo. E que também tem uma oportunidade muito grande aí de ter recurso disponível e que não está sendo usado. Nesse aqui, que eu acho importante a gente analisar, se a gente olha, a parte de construção de unidade tem crescido bastante, né? E quando a gente olha o recurso empenhado em urbanização de favela e no programa Mananciais, que isso ajuda a resolver o déficit habitacional profundamente,
ele tem diminuído muito. Se a gente pega ali a urbanização de favela, a gente parte de quase 600 milhões, né, em 2011, para não dá nem para medir, né, em 2018, de tão pequeno. Então, também é isso, né? Onde que estão alocando esses investimentos, né? É só construção de casa que vai resolver, né, o nosso déficit? Se já tem, né, muita gente que tem o lugar dela e que a gente pode repensar ali a questão da habitação. Isso eu queria só trazer para a gente ver que, assim, eu acho que a gente tem mesmo que brigar bastante no governo federal. A gente se acostumou a ter recurso federal para a produção, tá acabando. Mas a gente também tem um recurso aqui no município, e isso é um dado do município, né? Acredito que, se a gente estende isso para o recurso estadual, a gente teria ainda bastante oportunidade aí, mas que a gente pode pensar por esse lado. Sobre os programas, né, tanto Nossa Casa quanto o programa municipal que está sendo desenvolvido, uma parte que eu acho muito importante de salientar é que todos, né, têm a parte interessante de dividir por faixa de renda e com uma curva, né, de aporte do governo, né, proporcional a isso, né, quer dizer, inversamente proporcional, né, a renda menor recebe o subsídio maior, né, mas também pensar como que a gente garante que vai ter um maior investimento nas faixas mais baixas. Eu acho muito importante isso ser amarrado no programa, que quando faço o programa, a gente coloque, assim, porcentagem de destinação e que dê prioridade realmente para a faixa de 0 a 3, que a gente sabe que, por exemplo, nas PPPs não conseguem ser atendidas. E eu acho que era isso que eu queria falar. Obrigada. Bom, problemas complexos, muitos, e soluções não únicas, né? Eu acho que, mais uma vez aqui, reforçando, estamos aqui começando essa empreitada para essa discussão tão importante. E a gente tem um tempo, infelizmente, curto pela agenda de todos. Eu vou abrir agora 5 minutos para alguma colocação, algumas questões, e para a gente poder debater rapidamente sobre o assunto. Alguém, então, gostaria de se pronunciar? Só um minutinho que eu vou pegar Ô, Lilian, depois eu só queria ter um tempinho para poder esclarecer algumas questões em relação à apresentação da Samira, tá? Se for possível, até para a gente poder fazer um debate bastante real com as informações, a gente precisa pegar Tem que sair 10h45, está no horário? Tá. Pegar a apresentação dela aqui, são números que não condizem com a realidade do município. A gente precisa separar o que é recursos da Prefeitura Municipal, o que é recursos do governo federal e o que é recursos do governo estadual. Até para a gente entender melhor a crise que São Paulo vive. Porque, se é verdade que a planilha apresentada aqui são números absolutos de recursos que vieram para a cidade de São Paulo, o que está faltando é dividir o que era investimento do governo federal e que não existe mais, e o que é investimento do governo municipal, daquilo que realmente existe. Então, por exemplo, você pegar o ano de 2011, está perfeito os números, que aí é o boom do PAC no Brasil, e foi o momento que a cidade de São Paulo recebeu mais investimentos do PAC para intervenções urbanas, principalmente de urbanização de favelas, né? Aí você pega 2012, 2013 e 2014, você vai vendo que, progressivamente, o governo federal para de colocar em São Paulo os recursos que ele tinha prometido para o PAC. Isso, inclusive, causou uma herança maldita para São Paulo. Qual é essa herança maldita? Eu tenho contratos do PAC em andamento desde 2011, que me consomem hoje uma fortuna do FMSAI e do Fundurb, porque o governo federal criou o PAC, anunciou o PAC, começou a colocar recursos do PAC em São Paulo, parou e deixou a obra para a gente terminar.
E quando a gente fala de obra do PAC, obra de urbanização, eu estou falando de investimento de milhões e milhões e milhões de reais. E o pior, de contratos extremamente custosos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, hoje, quando eu pego o dinheiro do FMSAI, dinheiro do Fundub, e ponho no contrato do PAC do Aricanduva, para que a obra continue a todo vapor, por exemplo, se eu coloco no contrato do PAC dos Mananciais para que a obra não pare, 5 milhões de reais do Fundub e do FMSAI, 50% desse dinheiro é comido pelo reajuste contratual que foi estabelecido na época da assinatura do contrato. Ou seja, o grande problema do município hoje, e aí eu acho a iniciativa de vocês muito importante, mas é mais importante ainda que ela seja feita com as devidas correções. O nosso grande problema é que o grande investidor para, por exemplo, reurbanização de favelas, era o governo federal e não é mais, e hoje já não tem recursos suficientes para fazer com que esses contratos andem na velocidade que andavam no passado. Aí nós temos que fazer opção. Qual é a opção? Eu consegui 500 milhões do Fundurb. Ou eu construo unidade com esses 500 milhões, e aí busco atender as entidades que não têm mais os recursos do Minha Casa Minha Vida faixa 1, ou eu aplico ele em reurbanização. Sabe o que isso significa? Os 500 milhões para os programas do PAC que eu tenho andando na cidade? Quase nada, do ponto de vista de evolução de obra. Quase nada. Aí, desculpa, gente, aí é opção política do prefeito e do secretário. Eu prefiro produzir unidades habitacionais para tentar diminuir um pouco da demanda represada que tem. É evidente que a gente queria que o foco principal nosso, estratégico, fosse a urbanização de favelas. Só que se construir casa é caro, vocês imaginem você reurbanizar uma favela com a dimensão que são as favelas da cidade de São Paulo, sem o apoio dos outros entes federativos, sem o governo do Estado, sem o governo federal. É lógico que São Paulo não tem condições. Então, hoje, São Paulo vive um problema. Nós ganhamos um presente no passado chamado PAC, que começou a todo vapor e começou já esminiguim no governo da Dilma, não foi no governo do Temer. O PAC em São Paulo já começou a ter problema ainda no governo da Dilma, com a falta de recursos, por conta da crise econômica, que o final do mandato da Dilma, em 2014, que se acentuou no início do segundo, a gente viveu, e parou de vir recursos para São Paulo. Então, eu faço essa observação aqui para entender que hoje a gente faz um esforço na capital para conviver com os poucos recursos que o município de São Paulo tem. E estamos fazendo muito. Este programa que nós estamos lançando ele é extremamente ousado, ele é pioneiro. Há anos nos fazia um investimento tão alto dos cofres municipais na produção de unidade habitacional. Estamos corrigindo erros, como a questão da cobrança do IPTU para entidades. Nós que acabamos de mandar para a Câmara, num grande acordo com os movimentos, com os vereadores da Câmara Municipal e com total apoio do Executivo, a isenção total para o IPTU e para o ITBI das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida ou similares que foi construído no passado, né? Então, nós estamos trabalhando dentro da realidade, mas a gente precisa dar a César o que é de César. Não é que o município parou de investir em habitação, que o município investia mais em 2011 e investe menos em 2018. Não, é que de 2011 para cá, muitos recursos que vinham dos entes federativos não vêm mais e deixaram para nós a herança maldita para construir ou não permitir que a obra que estava em andamento parasse, né? Só para fazer essa rápida correção. Bom dia, meu nome é Lia, eu sou da Vila Nova Esperança, sou presidente da associação e eu queria, no mesmo tempo, fazer uma pergunta e criticar outras coisas também, que é o seguinte: eu vejo muito falar em ocupação, porque as pessoas ocupam porque elas não têm onde morar, mas também falta fiscalização do poder público. Começou uma ocupação ali, vai lá, antes que aquilo cresça, e faça alguma coisa. Dentro da própria comunidade Vila Nova Esperança, onde eu estou, é uma área de preservação ambiental, não pode ser construída. Tudo bem, por isso mesmo que nós hoje fazemos de tudo para preservar essa área da Vila Nova Esperança, porque era uma área de Zepan, hoje se transformou numa Zeizuma.
E a gente tem feito de tudo, ensinando as pessoas. A primeira coisa que eu acho que o poder público tem que fazer é levar a educação ambiental para dentro das comunidades. E não só precisa ser comunidade que está dentro da área de preservação, qualquer outra, porque a cidade tem que ser sustentável. Segundo, fiscalize mais. Porque tem gente que está precisando de moradia, mas tem gente que está pegando moradia para vender. Então, se é para vender, porque não precisa. Se é para alugar, porque não precisa. Então, precisa que vocês fiscalizem mais. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada e desculpa se eu falei demais. Bom dia. Meu nome é Celso Carvalho. Eu tinha várias questões aqui, daí o Flávio saiu, sobrou para o João. Mas é bom, acho que a gente tem que fazer uma discussão. João, eu acho que o que a gente discutiu aqui, o Basílio, o Secov, você, o Flávio colocaram, né, que eu concordo, é que a gente precisa fazer uma união dos empresários, do poder público, os trabalhadores, para resolver essa questão de moradia, que é um problema para um país enorme, e para a cidade também. Né? Mas daí eu queria reforçar que essa parceria com os trabalhadores, ou com a sociedade civil, vai além da sociedade civil, ela pode ir além de ser simplesmente o beneficiário. Né? A sociedade civil organizada, principalmente aqui em São Paulo, mostrou uma extrema capacidade como produtor de habitação. Né? Produzir habitação por autogestão aqui em São Paulo teve um grande avanço. Né? A gente tem movimentos com uma capacidade de construir e mais que isso, o Marsura sabe, né? Alguém que consegue aprovar um projeto na Caixa, fazer medição e tocar a obra, entregar a obra, o cara é bom, né? O cara tem que ser muito bom. Né? Mas, enfim, é uma capacidade que a gente tem aqui em São Paulo que aproveitar. Isso não é igual em todo o Brasil. Né? Então, a gente avançar nos programas de parceria, né, com a população, com os movimentos organizados, a parceria público-popular, como a Luciana colocou, e não só com as empresas, me parece que é uma grande saída, né, para a questão habitacional, na cidade e no Estado. E eu queria só fazer também uma pergunta, que um problema muito grande em São Paulo é a população de rua. Né? A gente tem mais de 30 mil pessoas hoje morando na rua e crescendo essa população. Né? Queria ver se a Prefeitura de São Paulo, o que ela está pensando, que tem programa para essa camada que é a mais vulnerável da nossa população. A minha pergunta, na verdade, assim, a gente viu que teve um enfoque, acho que o senhor secretário foi o único que tocou mais na questão do financiamento público, né? Que acho que era um dos temas que a gente mais queria ouvir aqui dos secretários. Né? A gente percebeu que tem uma tendência muito grande a buscar o financiamento privado para dar conta das obrigações, né, que são do poder público. Acho isso um tanto quanto ingênuo. Né? Acho que esse é um investimento ingênuo e achar que a sociedade, de fato, vai ter condições de fazer esse financiamento. E a gente vê o financiamento público sofrendo uma série de restrições que vêm, de fato, né, no tempo, elas não são de agora, mas que, recentemente, tiveram medidas importantes da gente destacar. Teve a PEC agora, recente, dos fundos públicos. Queria saber como que isso está sendo analisado pela Prefeitura. Eu sei que ainda é uma notícia nova, mas que teria um impacto muito grande. Né? Todos os fundos são regidos por lei ordinária, não por lei complementar. E todos esses fundos prevêem a vinculação de receita para uma destinação específica. Isso também, a rigor, estaria revogado. E queria saber se vocês já têm alguma estratégia sendo desenhada. E, além disso, em relação ao Fundurb especificamente, há um receio grande de quem trabalha na área de que esses recursos sejam utilizados para a melhoria do viário. Queria saber se isso foi pensado e como que vocês pretendem evitar que esse viário, enfim, recapeamentos e coisas como essa sejam feitas com recursos do Fundurb.
Vamos lá? Bom, também foi bom que agora fica só eu aqui, então eu falo bastante, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar pela Mariana, né? E depois, primeiro em relação ao Fundurb. Tem uma grande confusão em relação ao que a Câmara aprovou sobre o Fundurb, especificamente sobre habitação. O Fundurb, ele é dividido, do ponto de vista da destinação dos recursos, para algumas áreas. Entre elas, a habitação. Então, está lá na lei do Fundurb que 30% dos recursos arrecadados por Fundurb serão destinados para aquisição de terrenos para produção habitacional. Era essa, não nessa exatamente como eu falei, mas era essa a ferramenta. Então, está lá. Eu só podia, aqueles 30% que é meu, que eu digo da habitação, eu só podia usar para comprar terreno, ok? A mudança que nós fizemos é colocar no mesmo artigo que os 30% destinados à habitação serão investidos obrigatoriamente para aquisição de terreno e produção de unidades habitacionais. Então, eu estendi a utilização dos recursos também para a produção de unidades habitacionais. Então, eu mexi só nos 30% que já eram da habitação. Este recurso jamais poderá ser utilizado para recapeamento, né, para ciclovia, para nada que não seja ou produção habitacional ou aquisição de terreno para unidade habitacional. Houve uma outra alteração na mesma lei que dizia respeito aos recursos voltados ao transporte público, que se trouxe este grande debate que se tem hoje de se vai ou se não vai poder utilizar o recurso para recapeamento, enfim, que é um debate que não envolve diretamente a Secretaria Municipal de Habitação. Eu não me sinto, inclusive, com propriedade para fazer ele. Não que não possa vir fazê-lo, não me sinto com propriedade nesse momento, até porque eu careço de mais informações do governo em relação a isso. Mas, do ponto de vista habitacional, não mexeu em nada no que diz respeito à obrigatoriedade dos recursos do Fundurb da habitação irem para a habitação. Melhorou, porque agora eu posso comprar o terreno e posso construir a unidade. Antigamente eu só podia comprar. Então eu comprava o terreno e ia atrás do dinheiro para construir a unidade, né? Então, foi essa mudança. Segundo, não é verdade que, no caso da Prefeitura de São Paulo, o foco das nossas ações seja a participação da iniciativa privada na produção de unidade habitacional. É o contrário. Pela primeira vez, depois de muitos anos, existe um esforço do município de achar recursos públicos municipais para investimento em habitação, que aí a principal é a mudança da lei do Fundurb, né? O que existe é outros programas que já existiam. A PPP, por exemplo, ela é nova, é um programa importante, e, repito, qual que é o grande problema? É quando a gente fala de PPP, a gente se volta para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, porque é o que acabou no Brasil. E a PPP não é para substituir o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ela é para incrementar uma modalidade que já existia, que antigamente era o PAR do governo federal, depois virou Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, 2, e que agora tem a PPP com a possibilidade da municipalidade entrar com recursos só ao longo do processo de construção, depois de 6 anos. Né? Então, é só mais uma modalidade, ela não está vinculada ao atendimento à população de baixa renda. É uma ferramenta importante, como outras, as isenções que existem no Brasil, e aqui é importante fazer uma trava, que essas isenções não é uma invenção deste governo, né? É uma invenção que vem já de outros governos, e ela é positiva. Eu só estou fazendo uma observação, porque eu não sou contra ela, tá? De você estimular o mercado imobiliário da construção civil, poder ofertar a unidade habitacional com um pouco mais de condições das pessoas que têm capacidade ao crédito contratualizar, que é as isenções que tem para a produção do faixa 1,5, do faixa 2, do Minha Casa Minha Vida, que não paga ISS, não é cobrado outorga onerosa da obra, o que precisa ter mecanismos de fiscalização mais eficientes para que esses empreendimentos acabem não se desviando uma parte do seu foco para a habitação de mercado e não de interesse social, né? Então, elas são importantes. A ideia da PPP popular, eu estou super disposto a conhecer esse projeto. Sabe por quê? Eu acho ele muito legal, mas eu quero saber de onde vem a fonte de financiamento. Porque a essência da PPP
público-privada é que a fonte de financiamento, no primeiro momento, vem da iniciativa privada. Por isso que ela se viabiliza, porque o município não precisa pôr recurso no empreendimento de imediato. A parceria PPP, eu não conheço, por isso que eu estou aqui querendo deduzir quando fala popular, eu quero conhecer porque eu quero saber das ferramentas, porque se for uma PPP que fala de o município colocar o recurso, a entidade faz a autogestão, a gente já tem uma autogestão, e nós vamos trazer para São Paulo a mesma experiência do FDS. Claro, fazendo alguns ajustes, mas a nossa ideia é fazer parceria com as entidades para a produção de unidade habitacional no modelo de autogestão. Né? Então, precisa apresentar isso de forma mais efetiva, porque toda a discussão, gente, a gente precisa ter isso claro, ela é importante, as diretrizes, o planejamento, a metodologia, né, qual é o viés de atendimento, são fundamentais, mas vai terminar numa questão, de onde vai ser o dinheiro? A gente precisa achar essa fonte. Né? Nós vamos dizer, ó, o dinheiro vai sair daqui, vai ser gasto desse jeito, enfim. E nós estamos lá abertos, à disposição de conhecer isso. Em relação aos chamamentos que foi citado aqui pelo Donizete. Eles são importantes, mas eles também viraram um grande problema para nós. E o Donizete sabe disso, porque uma parte desse chamamento, a gente, na linguagem popular, fala que é um chamamento bichado, que ele foi feito, a área não existe, a área não foi desapropriada, foi feito até em área que está contaminada, e aí teve que pôr recurso para descontaminar a área. Né? Então, foi um chamamento que poderia ter sido um pouco mais rigoroso no momento de escolher as áreas, né, de determinar o funcionamento, enfim, e hoje traz um grande problema para este governo, inclusive, porque, veja, o chamamento, quando foi feito, ele foi feito com uma expectativa de que o Minha Casa Minha Vida FDS ia a todo vapor, porque era uma experiência exitosa. Essa era a realidade. Por isso, inclusive, que foi feito um chamamento tão amplo em São Paulo. Tem mais de 100 áreas que foram colocadas no chamamento. Aí a verdade é que o chamamento acabou, e junto com ele também acabou o governo federal aplicando recursos no FDS. Então, você tem as áreas, você tem entidades que foram extremamente prejudicadas porque gastaram dinheiro com projeto executivo, gastaram dinheiro na elaboração das minutas, estão com alvará de construção e não tem a fonte de financiamento para fazer a construção do empreendimento. E este problema, agora, cabe ao município resolver, que, em tese, era um problema do governo federal. O que precisa ter nesse momento? A gente vai precisar ter maturidade para entender que nós não vamos conseguir resolver na totalidade. Porque nós não podemos produzir unidade habitacional só para as entidades. As entidades é uma parte da demanda que a cidade de São Paulo tem. Então, nós precisamos construir juntos caminhos para perceber o seguinte, olha, nós não podemos desistir de pressionar o governo federal para continuar investindo recursos do Tesouro em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Nós não podemos permitir que o governo federal acabe com o FDS só porque ele acha que as entidades do FDS são todas ligadas ao PT, ou são todas ligadas ao PSOL. Mesmo que for, o programa é de Estado, ele não é do governo que está lá, ele tem que ser entendido como um programa de Estado. Tá certo? Então, a gente não pode se permitir criar essa ideologização. A frase é difícil, eu não vou falar, tá? Não pode permitir ideologizar. Aí, ó, tá vendo? Não sai. Eu sei que não sai quando você... Isso, ela falou por mim, vocês já ouviram. Né? Quando você faz isso, você cria problemas muito maiores. Até porque, claro, a gente sabe que os movimentos... E tem toda a legitimidade de ter suas opções políticas, partidárias, ideológicas. A gente vive na democracia. Né? O que eu acho é que você não pode instrumentalizar, utilizar isso para fazer disputa política com seus adversários. Isso é diferente. Né? Tem que ter capacidade de reconhecer, quando, inclusive, quando não está no governo, que quem está no governo busca tentar, de certa forma, atender às reivindicações que são legítimas desse setor, sem necessariamente caracterizar os pensamentos políticos, ideológicos, partidários. Agora, a cidade de São Paulo não resolve sozinho. Então, precisa ter todo um processo de organização, de conscientização, de mobilização, para entender que o que nós estamos criando aqui é uma alternativa para dar uma resposta imediata a uma emergência, que é a falta do apoio do governo federal para a produção de unidade habitacional. Nós vamos, sim, cuidar de uma parte da demanda das entidades, mas nós não vamos solucionar
a quantidade de chamamentos que foi feita em 2015 e 2016, porque nós não temos dinheiro para construir essa quantidade de unidades habitacionais que foram, em tese, ofertadas nos chamamentos daquela época. Eu preciso também construir para a demanda aberta da Coab, das pessoas que legitimamente se inscreveram na Coab, que também tem expectativa de ganhar unidade habitacional, que muita gente lá está nas características do Minha Casa Minha Vida faixa 1 e que precisam ter uma resposta da municipalidade. Eu tenho gente em área de risco, né, que são áreas críticas, que eu preciso buscar começar a remover para unidades habitacionais para tirar o risco de vida que essas pessoas sofrem, algumas, inclusive, que estão no auxílio aluguel e que fazem parte desta demanda do PAC que foi aberta aqui pela Samir, que a gente até hoje não conseguiu terminar, a gente que está no auxílio aluguel desde 2011, das operações urbanas, por exemplo, a Água Branca, que foi citada aqui, está judicializado há anos. Os recursos parados por uma judicialização na Justiça que a gente não consegue liberar para iniciar obras. Estamos lá batalhando, fazendo audiências com a doutora Camila Mansur, conversando com a juíza, para tentar destravar. Agora, alguns aqui já estiveram no poder público, sabe que a burocracia joga contra a gente, por isso que muitas vezes você empenha e não liquida. Samira, você não consegue terminar a obra. Por exemplo, no nosso caso tem um agravante. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu vou concluir. 21 minutos, Deus que me livre. Nós temos um agravante. A gente tem muita frente de obra. Chega em determinada comunidade, a comunidade não quer sair. Ela não quer ficar no auxílio aluguel esperando a urbanização e depois receber a unidade habitacional dela. Então, a gente muitas vezes tem que negociar com a comunidade, tem que conversar, tem que discutir. Isso para a obra. Aí você convence 80 casas. Tem 5 que ficou no meio e fala que não vai sair de jeito nenhum. Isso leva meses. E aí eu não consigo cumprir o cronograma orçamentário daquela obra, por exemplo. Puta, como eu falei, desculpa. Parei. Mais alguma colocação? Bom, mais uma vez eu agradeço a todos a presença, a discussão. A discussão aqui ela é longa, a gente tem um problema e um déficit habitacional no nosso país, e eu acho que o nosso empenho é encontrar saídas e caminhos. Então, acho que todos aqui estão no mesmo caminho. E, portanto, aí vamos conversar sobre essa PPP para poder ver esse financiamento. De repente, a gente tem aí uma ideia e surge caminhos e soluções. Então, eu agradeço a todos e encerramos o nosso debate. Muito obrigada.